Bom dia, com a Rádio Estádio. Bom dia, 7 horas e 16 minutos na sua Rádio Estádio, que pode ouvir em 96.2 na Grande Lisboa, em 89.0 no Grande Porto e em todo lado em radioestádio.pt. Damos agora início à revista de imprensa. Temos connosco, como é habitual às sextas-feiras, Pedro Brandão Correia, o nosso homem nas Arábias, que nos ouve, lá está, através do radioestádio.pt, a quem dou desde já os bons dias. Bom dia, Pedro. Bom dia, Rui, e bom dia a todos os ouvintes da Rádio Estádio. Ora, vamos dar agora início à revista de imprensa, começando, obviamente, pelas manchetes. A manchete começamos pelo Diário Desportivo. A bola, Vieira foi à federação. Esta é a manchete, então, do Diário Desportivo. A bola. Presidente do Benfica falou com Fernando Gomes sobre questões disciplinares, mas polémica do momento não ficou ao lado. Líder das Águias insiste na necessidade de chamar árbitros estrangeiros para jogos do Benfica e Futebol Clube do Porto. Ora, é precisamente o Porto que depois reúne as manchetes dos outros dois diários desportivos. No Diário Desportivo, O Jogo, uma entrevista a propósito, então, de uma marca da ultrapassagem de Alex Telles a João Pinto, que então Alex Telles, lateral esquerdo do atual do Futebol Clube do Porto, bateu o recorde de golos marcados pelo antigo capitão e mítico número 2 do Futebol Clube do Porto. Então Alex Telles chegou aos 20 golos frente ao Académico de Viseu. Então tornou-se então no quarto defesa com mais golos na história do Futebol Clube do Porto. Lateral, marca há 3 jogos consecutivos, também atingiu as 50 assistências no jogo da Liga. Ora, então, a este propósito, o jogo ouviu João Pinto, que disse, e é agora a frase que está em manchete no Diário Desportivo, o jogo: o Alex é um jogador a Porto. Ora, e o Porto é, como havíamos dito, também o tema da manchete do outro Diário Desportivo, o Diário Desportivo Record, que fala então na sucessão para Jorge Nuno Pinto da Costa em 2024. Eles querem o Futebol Clube do Porto, e quem são eles? António Oliveira, Vítor Bahia, André Vilas-Boas, Fernando Gomes e Rui Moreira. Candidatos à presidência perfilam-se entre os notáveis e há quem trabalhe na sombra. Também então essa notícia do Diário Desportivo Record. As eleições para a presidência do Futebol Clube do Porto realizam-se a 18 de abril. Ora, Alex Telles era a manchete no Diário Desportivo e Jogo, tem também uma menção na primeira página do Diário Desportivo Record, porque é o defesa do futebol europeu com mais peso ofensivo. Ora, ainda regressando às eleições no Futebol Clube do Porto, Grupo Anónimo tenta apresentar lista alternativa já em 2020. E também essa outra menção: SAD portista indignada com nomeações. Hugo Miguel e Bruno Esteves vão fazer o segundo jogo consecutivo no Estádio da Luz, uma vez que foi conhecido então que o Miguel será o árbitro que dirigirá o encontro entre Benfica e Sporting de Braga, naquele que é o jogo mais aguardado desta ronda, que terá lugar então este fim de semana e que começará precisamente hoje. Então, ainda são estas então as manchetes. Pedro, pedia-te uma primeira análise às manchetes dos principais diários desportivos de hoje. Olha, Rui,
começando pela bola e a questão do Benfica ter ido à Federação e dos árbitros estrangeiros. Eu sou a favor, de facto, que nesta altura que se tragam árbitros estrangeiros e que se enviem os nossos para fora, mas para todos os jogos e para a proteção dos nossos árbitros, porque assistindo àquilo que tenho assistido ao longo das semanas e principalmente mais em foco nesta última semana, tendo em conta aquilo que aconteceu no Clássico, tenho alguma dificuldade em conseguir entender como é que um árbitro, que é um ser humano, é um homem normal como todos nós, consegue viver o seu dia-a-dia normal perante a pressão que para mim vai para lá daquilo que é razoável e que é aceitável em alguém que está ligado a um jogo de futebol, que obviamente tem sempre alguma pressão. Portanto, acho que sinceramente todos os árbitros portugueses estão de alguma forma debaixo de coação neste momento, e esta é uma coação que se vem a agravar. O final da época está aí nos próximos meses, e eu temo que as coisas só vão piorar daqui para a frente com a chegada das decisões, das verdadeiras decisões, e acho que para a proteção dos próprios árbitros seria neste momento avisado de facto que os nossos árbitros pudessem apitar fora e viessem outros árbitros de fora a apitar os nossos jogos, volto a referir, na perspectiva de os proteger. Portanto, eu de alguma forma concordo com a ideia, não concordo com a visão que o Benfica tem do problema, porque é só para os jogos do Porto e do Benfica, não, e os outros jogos, porque mais uma vez estamos a olhar para a Liga de uma perspectiva do umbigo, não é? Há 18 equipas em competição e todas elas têm os seus objetivos e todas elas têm que ser respeitadas da mesma maneira. Não há ou não deveria haver clubes de primeira e clubes de segunda. Portanto, eu concordo com a ideia dos árbitros estrangeiros. Acho que nesta altura, infelizmente, na minha perspectiva, é algo que tem de facto que se pôr em cima da mesa e pensar seriamente, agora numa perspectiva completamente diferente daquela que é do Benfica. Em relação à capa do recorde o Benfica refere então estes, neste caso dos seus jogos, porque de acordo com as declarações de Luís Filipe Vieira proferidas na segunda-feira antes do encontro com o Famalicão e após essa derrota com o Futebol Clube do Porto, os árbitros estão conotados com o Benfica ou com o Futebol Clube do Porto também, e por acaso acabam por ser, por acaso, não, são as equipas que estão a lutar pelo título. Sim, Rui, eu entendo isso, mas eu acho que neste momento todos os árbitros estão sob coação. É evidente quando passam pelos jogos do Benfica e do Porto, dado o facto destas duas equipas estarem envolvidas na luta pelo título, as ameaças e as coações sobem de tom e torna-se pior, mas depois esse árbitro a seguir vai ter que ir apitar outro jogo qualquer, eventualmente até da própria segunda liga, e eu sinceramente acho que nesta altura não consigo entender como é que um árbitro em Portugal consegue ter condições, e estou a dizer isto na perspectiva da proteção do próprio árbitro, consegue ter condições para apitar um jogo, porque a pressão está sempre lá no futebol. Quem anda no futebol sabe que a pressão faz parte da vida no futebol. Agora, acho que neste momento as coisas estão aí para lá do razoável, e a tendência, a meu ver, vai ser a piorar para o que vem da época. Portanto, acho que então, a ideia é boa, mas numa perspectiva diferente. Ora, ainda antes de ires para a análise das outras manchetes, há então a este respeito outra chamada de primeira página no Diário Desportivo, A Bola, que diz: Fontelas Gomes reúne-se com todos os clubes. Então outra notícia avançada pelo Diário Desportivo, A Bola, que o presidente do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol irá então reunir-se com os clubes da Primeira Liga. E pode ler-se então no interior, na página 24 do Diário Desportivo, A Bola: presidente do Conselho de Arbitragem vai apelar à serenidade para com os árbitros. Críticas subiram de tom, encontros agendados. O objetivo de José Fontelas Gomes é baixar significativamente o nível de ruído dos clubes para com as arbitragens. Diz então que A Bola que José Fontelas Gomes já iniciou uma primeira ronda de contactos junto dos 36 clubes dos escalões profissionais, a Liga e a Liga Pro, sendo que alguns encontros, não tendo ainda uma data marcada, estão já agendados. Pedro, acreditas que esta medida de Fontelas Gomes surge na altura certa? Já deveria ter sido entabulada antes? Que ideia tens?
Rui, muito, muito sinceramente e sem qualquer primor pela eventual boa intenção de fazer este tipo de reuniões, acho que isto não resulta em nada, porque apelos e reuniões e comunicados a pedir calma e todas essa panóplia de ações já são coisas que vão sendo feitas várias vezes, várias tentativas de tentar chamar as pessoas à razão, digamos assim. Eu acho que sinceramente vamos sensivelmente a meio do campeonato, passamos mais ou menos o meio do campeonato agora, portanto ainda temos alguns meses de competição pela frente, temos os meses decisivos de competição pela frente e repara o nível a que as coisas já estão de hostilidade, imagina o que vem aí pela frente. E não acho sinceramente, volto a dizer, com todo o respeito pela eventual boa intenção de se reunir com os clubes e de passar uma mensagem pedagógica, tudo isso é muito bonito, tudo isso nós podemos todos fazer também através da comunicação social. Nesta altura acho que já não chega, acho que já se passou dos limites, acho que as coisas terão tendência infelizmente a piorar, é a minha opinião. Acho que neste momento era importante começar a serem tomadas medidas drásticas para abanar de facto com o estado das coisas, e o VAR infelizmente em vez de vir ajudar, e eu sou contra o VAR, sempre fui contra o VAR, nunca pensei que as coisas corressem tão mal, o VAR em vez de vir ajudar veio piorar, e neste momento os árbitros estão no olho do furacão. Parece que o árbitro é que decide um jogo. Eu continuo a achar que quem decide os jogos são os jogadores, mas pelos vistos parece que são os árbitros, a ver pela importância que se dá a tudo que é a decisão do árbitro, que é um elemento importante do jogo, obviamente, mas não é o árbitro que faz os golos, não é o árbitro que defende os penaltis, não é o árbitro que faz as substituições, independentemente de poder cometer erros, como os jogadores também cometem, e os treinadores também cometem, e os dirigentes, esses então, cometem muitos. Portanto, acho que nesta altura não consigo entender, volto a dizer, como é que um árbitro em Portugal tem condições para apitar um jogo, seja ele qual for, mas principalmente os jogos que envolvem o Porto e o Benfica, obviamente. Mas acho que nesse caso, e tendo em conta que estamos a falar de uma liga de 18 clubes, onde a fuga do Desportivo das Aves pela despromoção tem que ser levada com tanta responsabilidade como a luta pelo título entre Porto e Benfica, acho que nesse aspecto a virem árbitros estrangeiros teria que ser para todos os jogos. Ora, e Pedro, concordas com uma ideia que se generalizou em Portugal de que o vídeo-árbitro veio apenas expor ainda mais os erros dos árbitros e também, às vezes, dos vídeo-árbitros? Rui, repara uma coisa, não é só em Portugal, eu tenho estado a assistir, por exemplo, em Inglaterra, figuras como insuspeitas, como o Gary Lineker, Gary Neville, entre outros que agora não me recordo, que também já começam a bater no vídeo-árbitro, ou seja, não é uma questão só do vídeo-árbitro em Portugal, nem eu tenho opinião que a arbitragem portuguesa seja assim tão má quanto isso, muito honestamente, é a minha opinião. Acho que temos bons e maus árbitros, e temos, para mim, dois muito bons árbitros, o Jorge Sousa e o Artur Soares Dias, na minha opinião, são muito bons árbitros. A questão do VAR nós já temos VAR há muito tempo. Nós já temos VAR nas televisões durante a semana há muitos anos, e agora temos um VAR em direto no jogo, e portanto a discussão mantém-se. O VAR é outro ser humano que está, ok, com mais câmaras, eventualmente com outros recursos, mas é outro ser humano que está a decidir. Portanto, sempre que seja envolvido um ser humano, há sempre alguma subjetividade. A tecnologia de linha de golo é outra história, porque aí é só tecnologia, mas o VAR é apoiado ainda na decisão de outro ser humano noutro contexto, mas continua a ser um ser humano, portanto vai ser sempre discutível. Eu sinceramente acho que não vai ajudar. Eu gosto de um desporto chamado futebol, não gosto de um desporto chamado arbitragem, e neste momento parece que aquilo que temos é um campeonato de arbitragem, não é um campeonato de futebol, porque só se fala de árbitros, de VARs, das linhas, que pôs as linhas, que não pôs as linhas, depois o árbitro, ok, o fiscal de linha, neste caso do jogo com o Famalicão, teve um comportamento, ok, que ele devia evitar. Está-se a dizer que o senhor que festejou o golo do Famalicão, eu sinceramente eu não consigo ver as coisas assim, só ele poderá dizer o que é que estava a festejar, mas eu não consigo ver as coisas assim. Já se vê tudo na perspectiva de que os árbitros são supostamente pessoas que não são sérias, que não são honestas, que estão feitos com este ou feitos com aquele, e acho que de facto a vinda de árbitros estrangeiros que ninguém conhece, que portanto não tem um histórico de apitar em Portugal, pelo menos essas dúvidas já as dissipava à partida. Obviamente depois vão encontrar outras razões, já sabemos como as coisas são, mas pelo menos
menos vão proteger os nossos árbitros, neste caso, que vivem o dia-a-dia em Portugal e que têm que estar sujeitos a estas coisas que para mim vão para lá daquilo que é razoável, muito honestamente. Ora, razoável, para não dizer superior, é o rendimento de Alex Telles dentro dos relevados pelo Futebol Clube do Porto. É então o lateral mais goleador. Esse trabalho efetuado pelo Diário Desportivo. O brasileiro fatura há 3 jogos seguidos e apanhou o mítico João Pinto, mas em menos 305 jogos. Contra o Académico de Viseu não só faturou, como chegou às 50 assistências de dragão ao peito. Ora então, Alex Telles tem um total de 177 jogos efetuados pelo Futebol Clube do Porto, tem então 20 golos e 50 assistências. Pedro, há quem diga que também Alex Telles é neste momento o jogador mais valioso do plantel do Futebol Clube do Porto, em termos de ativo e também de eventual interesse de equipas de outros campeonatos no seu concurso. Como avalias o rendimento então do lateral esquerdo do brasileiro? Acho que de facto é fantástico, acho que é um lateral esquerdo fantástico, de seleção brasileira, a meu ver. Creio que neste momento uns furos acima de Marcelo, de Alexandre. Acho que é um jogador extremamente equilibrado. Aqui esta chamada capa do jogo fala da parte ofensiva, mas eu acho que também defensivamente, por exemplo, em comparação com o Grimaldo, acho o Alex Telles muito superior. É um jogador muito mais equilibrado no binómio ataque-defesa, porque começa por ser um defesa, não é? Um defesa lateral que depois se projeta. Acho que é um jogador que está em ponto repousado, está numa fase de maturação perfeita neste momento, e tendo em conta aquilo que é, olhando para a frente, o término do contrato dele e os possíveis interessados que possam surgir, pronto, provavelmente vai ser uma excelente oportunidade de negócio para o Porto e eventualmente vai ter que perder o jogador, porque acho que neste momento o Alex Telles já joga mais do que a Liga Portuguesa, com todo o respeito pela Liga Portuguesa e pelo Futebol do Porto. Acho que o Alex Telles é jogador para poder ir para uma Liga Inglesa e para outros patamares, até também salariais, obviamente. Ora, ainda continuando no Futebol Clube do Porto, e então a discussão da outra manchete, há pelo menos 5 nomes apontados pelo Diário Desportivo Record para a sucessão a Pinto da Costa. Reforça o Diário Desportivo Record que nenhum deles será candidato frente a Jorge Nuno Pinto da Costa, ou enquanto Jorge Nuno Pinto da Costa se apresentar a sufrágio, fazendo fé o jornal em que este será o último mandato de Jorge Nuno Pinto da Costa e que já existe uma data para a realização dessas eleições. Serão então a 18 de abril, ainda sujeitas a confirmação oficial, mas é a data avançada pelo Diário Desportivo Record, que avança então que António Oliveira, Vítor Bahia, André Vilas-Boas, Fernando Gomes e Rui Moreira estão a posicionar-se para uma eventual sucessão a Jorge Nuno Pinto da Costa. Fala também o Record ainda na existência de um grupo anónimo que tenta apresentar uma lista alternativa em 2020, já então para este ato eleitoral de 18 de abril. Então, a propósito desta informação, há então uma notícia no interior do jornal que então a equipa que se encontrava a trabalhar na composição de uma lista alternativa de Pinto da Costa sofreu um revés pelo facto de João Rafael Kohler, que tinha sido desafiado a avançar, ter dado sinais públicos de indisponibilidade a partir do momento em que o Record revelou que era o seu nome que estava a ser cogitado como grande novidade das próximas eleições. Também o Record refere, a propósito então de atos eleitorais no Futebol Clube do Porto, que só por 2 vezes, desde então que se apresentou a votos pela primeira vez em 1982, é que Jorge Nuno Pinto da Costa teve oposição. Aconteceu em 1988 e em 1991. Ambas as candidaturas foram protagonizadas pelo médico e empresário portuense Martins Soares. Ainda assim, embora obviamente não tenha constituído uma séria ameaça à continuidade de Jorge Nuno Pinto da Costa, na segunda vez Martins Soares recolheu um pouco mais de 20% dos votos. Pedro, a obra de Jorge Nuno Pinto da Costa no
Futebol Clube do Porto faz com que estas 5 figuras avançadas pelo recorde não queiram posicionar-se ou apresentar-se sufrágio também contra Jorge Nuno Pinto da Costa, ou concorrer com Jorge Nuno Pinto da Costa à presidência do Futebol Clube do Porto, mas todos eles parecem ter vontade, ou estão então a estudar a possibilidade de concorrerem em 2024. Como é que tu vês esta manchete do recorde? Obviamente que aquilo que é o percurso de Pinto da Costa no Porto, e eu respeito que os esportistas votam, e penso que justo, será normal que seja reeleito sem oposição. O problema não é o presente, o problema é um futuro, e é um futuro que não será distante de sucessão, porque terá que acontecer pela lei natural da vida. Acho interessante esta chamada capa do recorde, porque de facto, pelo facto do percurso, como referi anteriormente, de Pinto da Costa ao longo destes anos todos, não ter suscitado grandes oposições, nem grandes discussões, não é? Porque se tornou uma figura incontestável, não é? Quase 100% incontestável. Nunca houve espaço para grande discussão de futuras alternativas, não é? Vão aparecendo nomes aqui e ali. António Oliveira tem um espaço de opinião semanal na televisão, onde se conhece algum e também escreve em jornais. Portanto, é uma pessoa que neste âmbito destas 5 pessoas que são chamadas à capa, é uma pessoa que se conhece algum pensamento acerca daquilo que é o Futebol Clube do Porto e acerca dos caminhos. Ele é também que atualmente não é propriamente muito otimista. É o maior, e pode-se dizer, é o maior investidor individual da SAD, com 7,34% das ações do clube. Continua, Pedro, desculpa. Exato, portanto, isto para te dizer, nesta perspectiva destes 5 que aqui aparecem, o António Oliveira por um lado e o Fernando Gomes por outro, que está dentro da SAD, serão as pessoas à partida mais bem preparadas ou com melhor conhecimento de causa daquilo que é a realidade do Porto, porque parece-me importante nesta futura eleição, parece-me um dado importante, perceber qual é a realidade do clube à data das eleições de 2024. Os outros 3 candidatos, o André Vilas-Boas também já manifestou isso, até relativamente recentemente, foi há pouco tempo. Do Vítor Bahia e do Rui Moreira sempre se falou, eu nunca ouvi deles, pelo menos que eu tenha conhecimento, a assunção dessa candidatura. De qualquer das formas, aquilo que me parece mais interessante, e volto a dizer, o António Oliveira conhece algum do pensamento dele, fruto da presença dele em espaços de opinião, onde ele fala acerca do Porto e acerca da visão que tem do Porto, mas dos outros não se conhece nenhuma ideia, pelo menos para já. Pronto, e isso é importante, que depois com o decorrer do tempo se comece a conhecer quais são os projetos eventuais que os candidatos possam ter. E o único que se sabe publicamente da sua intenção de um dia vir a ser presidente do Futebol Clube do Porto é o atual treinador do Olympique Marseille, André Vilas-Boas. É o único que já disse publicamente que sonha vir a ser presidente do clube. Exato, portanto é o único que assumiu isso claramente. António Oliveira não assume isso claramente, mas parece uma pessoa bem preparada e bem posicionada para tal, e o Fernando Gomes faz parte da estrutura da SAD. Agora, é como em tudo o resto, é preciso perceber depois quais são os projetos e como é que vão debelar os problemas que se sabem que o Porto, pelo menos nesta altura, tem a nível financeiro, e quais são os projetos para o futuro do clube. Acho que isso era interessante, e acho que o Porto, na minha opinião, não tenho nada a ver com isso, não sou portista, mas é a minha opinião, acho que o Porto precisa começar a ter essa discussão o mais cedo possível. Ora, diz o recorde. Nesta altura o presidente Pinto da Costa vai sozinho em eleições, mas nem sequer sabemos se vai à próxima eleição, e aí vai ter que haver uma alternativa, provavelmente. Ora, diz o recorde que fazer parte da estrutura do Futebol Clube do Porto, com o pelouro para as finanças, pode ser um handicap para Fernando Gomes. Fala então na Caixa, com o sumário destas 5 figuras, que fala em continuidade desgastada de Fernando Gomes, e que a colagem do seu nome à atual realidade das contas é um fardo pesado. Concordas com a ideia que o jornal Record avança sobre Fernando Gomes?
Sim, Rui, é uma perspectiva, volto a dizer, o importante mais do que aquilo que eventualmente Fernando Gomes possa ter feito, até porque também não sei até que ponto ele é responsável pela área financeira, segundo julgo saber, mas não quer dizer que as coisas estejam no estado em questão por culpa própria. Obviamente ele tem responsabilidades. Agora, eu penso que mais importante que isso, na perspectiva dessas futuras eleições, será perceber o que é que cada um destes eventuais candidatos pode trazer para cima da mesa em termos de ideias de resolução dos problemas que o Porto tenha e terá nessa altura e para futuro, para desenvolvimento do clube, porque lá está, estes 40 anos de Pinto da Costa foram ótimos para o Porto numa perspectiva em que o clube de facto, incontestável, cresceu, tornou-se ganhador, desenvolveu-se a vários níveis, mas já se tem sentido ao longo dos últimos anos que provavelmente é preciso uma mudança de paradigma, mas para que essa mudança de paradigma aconteça é preciso perceber o que é que as pessoas propõem, o que é que as pessoas pensam, e é como te digo, destes 5 eu só conheço algum pensamento de António Oliveira, dos outros eu não sei o que é que pensam, o que é que defendem, o que é que perspectivam, e creio que isso é muito importante, porque estamos a falar de uma eleição para um dos maiores clubes portugueses, não estamos a falar da eleição do delegado de turma, portanto é importante que não seja não sei, na perspectiva, eu digo isto na perspectiva que não seja uma luta de popularidade, mas seja uma eleição baseada em ideias e em projetos, penso eu. Ora, regressando a Alex Telles e então à tal menção também que o Diário Desportivo Record fez, então há um trabalho também no interior, neste caso na página 12 do Diário Desportivo Record. Alex Telles chama pelo mercado. Valorização do lateral dispara graças aos impressionantes números ofensivos e Assado esfrega as mãos com possível encaixe no verão. Coloca depois um quadro, o Diário Desportivo Record, com os 10 defesas mais influentes da Europa. Lidera a Alex Telles com 9 golos marcados e 9 assistências na presente temporada, e depois vem o lateral do Lask Linz, Reinhold Banfield, com 6 golos e 9 assistências, e depois logo abaixo Caner Erkin, defesa internacional turco do Beşiktaş, com 3 golos e 11 assistências. Ora, estes números são de facto assinaláveis, e então passamos agora para a atualidade do Benfica. Já havíamos aflorado aqui através da manchete do Diário Desportivo a bola com Luís Filipe Vieira, ainda com outro assunto que neste momento está fora de campo, e porque está neste momento fora de campo é Gabriel, o médio encarnado, que tem então um problema ocular e que, segundo chamada de primeira página do Record, está arrasado. O médio brasileiro com raízes portuguesas esteve ontem no Seixal e assistiu à palestra de Bruno Lage. Foi apoiado por treinador e companheiros de equipa. Não pode conduzir e nos próximos dias saberá plano para se manter ativo. Pedro, acreditas que esta seja uma situação particularmente complicada para um profissional de futebol e, mais ainda, agora também a título individual e pessoal não pode sequer conduzir? Retira-lhe aqui também um pouco da sua independência. Sim, Rui, é um infortúnio que aconteceu ao Gabriel. Vai ser um grande teste a capacidade de resistência do jogador, obviamente. Vai ser importante seguramente o apoio que possa ter de colegas, treinadores e de toda a estrutura do Benfica. É também para o Benfica, enquanto equipa, uma baixa muito importante. Ainda assim, o Benfica naquela área do terreno tem outras soluções que pode utilizar. Já na defesa a coisa está mais curta, mas de qualquer das formas, como dizia, é uma baixa importante. Já houve, penso que foi o Gattuso, teve um problema semelhante e recuperou, penso que em 2 meses, segundo consegui ler. Pronto, agora estará entregue aos especialistas perceber o que é que pode ser feito para acelerar a recuperação do jogador, sendo mais importante a recuperação do homem, é que ele possa voltar a ter uma vida normal, nomeadamente conduzir, etc. E depois a recuperação, obviamente, do atleta, que é um atleta importante para o Benfica e que até já perspectivava uma eventual chegada à seleção portuguesa. Portanto, estamos todos a torcer para que o jogador, obviamente, volte ao normal.
Ora então, o Record recuperou precisamente o depoimento de Gattuso, então as declarações do então médio do Milan, agora treinador do Nápoles, que na altura, em 2011-2012, disse o seguinte a propósito então desse seu infortúnio: os 20 minutos em que alinhei frente à Lazio foram um pesadelo. Sentia-me como se estivesse bêbado e via 4 Ibrahimovics. Até que choquei com o Nesta e entendi que já não aguentava mais. Algo estava muito errado. Palavras então do jogador que representou o Milan durante 13 temporadas. Ora, relembro o recorde que Gattuso, tal como Gattuso, a expectativa é que Gabriel fique de fora no mínimo 3 meses. Portanto, este é o depoimento de Gattuso e as pessoas por ele podem ter uma ideia da situação que Gabriel pode estar a passar nesta altura. Então, dizias tu que o Benfica tinha muitas opções para o meio campo, foi também isso que fez o Diário Desportivo Record, traçou uma radiografia do meio campo atual do Benfica, atual com uma infografia que coloca 7 jogadores nas 2 posições centrais do meio campo: Weigl, Samaris e Florentino. Tarap para a posição, diríamos, número 8, de box-to-box, e depois para a posição mais recuada, Tarap, Samaris, Chiquinho e David Tavares. Conforme dizias, estão aqui apresentadas as eventuais soluções com que Bruno Lage poderá contar até a final da época. Sim, em quantidade o Benfica tem soluções, em qualidade também, Rui. O problema é que, o Gabriel tem características muito especiais em termos de variação de jogo, de precisão do passe longo, em que o Benfica muitas vezes precisa quando está a jogar instalado e precisa variar o jogo rapidamente e com precisão. Portanto, e ele tem essa característica. Tarap tem outras, Weigl tem outras, Florentino tem outras, mas o Benfica tem jogadores que podem jogar naquela posição, lá está, oferecendo outras coisas. Agora, atrás é que me parece que o problema neste momento é mais grave, porque Ferro e Grimaldo e Ferro, eu até acho mais Grimaldo, embora estejam a bater mais no Ferro, eu até acho que Grimaldo em termos posicionais está, como se costuma dizer, a dar muitas baldas, e aí sim eu acho que o Benfica está com um problema grave e não se vislumbram grandes alternativas, porque Jardel lesionou-se. Nuno Tavares pode entrar, mas é um jovem ainda, eventualmente pode até Bruno Lage trocar Sérvia por Grimaldo, pôr Grimaldo à frente e Sérvia atrás, também seria eventualmente uma hipótese. Agora, parece-me que o Benfica tem que resolver aquele problema, porque é como se fosse uma ferida aberta ali e os adversários estão todos a forçar por ali. Portanto, neste momento é uma situação muito delicada, e bem aí o Sporting de Braga. Sim. Portanto, eu apesar da mediatismo desta situação do Gabriel, eu penso que na defesa é que o problema é mais grave. Ora, são 7 horas e 48 minutos, avançamos muito rapidamente para a atualidade do Sporting. Os 3 diários desportivos falam que Marcos Acunha está em dúvida para o duelo com o Rio Ave, então sofreu uma lesão no tornozelo esquerdo, tem a sua presença em dúvida. Esta a chamada de primeira página de todos eles, ou uma delas, porque a outra chamada de primeira página vem no Diário Desportivo O Jogo, que diz que Rezé e Bolazi arrumados na dispensa, emprestados, ambos serão devolvidos à procedência, saem da montra das primeiras opções por falta de compromisso. Ora, no interior do Diário Desportivo O Jogo, pode ler-se: extremos não estão a revelar o compromisso desejado por Silas, ao contrário de Giovane Cabral, Gonzalo Plata e Rafael Camacho, cujas respostas têm vindo a agradar cada vez mais. Relembra o Diário Desportivo O Jogo que a SAD do Sporting tentou devolver Rezé em janeiro e que o PSG recusou, e que 11 milhões e meio de euros seria o valor que o Sporting teria de desembolsar no total por Bolazi e Rezé, caso quisesse exercer então as opções de compra com que ficou. Isto são mais duas situações que o Sporting dispensaria nesta altura.
É, Rui, e o Acunha também está em dúvida para o Rio Ave. Também, antes de ir ao Rezé e ao Bolazzi, referir que temos 3 jogos, podem vir a ser jogos extraordinários e importantes também para o campeonato, que é Benfica-Braga, Vitória de Guimarães, Futebol Clube Porto e Rio Ave Sporting. São 3 potenciais jogos de grandíssima qualidade, de grande competitividade, e espero que as equipas consigam estar à altura daquilo que é esperado. Pronto, será um banquete de futebol neste fim de semana. Indo ao Rezé e ao Bolazzi, obviamente que isto de jogar no Totobola à segunda-feira é fácil, mas eu entendo é que o Sporting, em termos de filosofia de contratação, deveria apostar mais em Rafael Camacho, em Gonçalo Platas e jogadores deste perfil, Sporares, mais dentro desse perfil do que jogadores como o Rezé e Bolazzi. Mas isto é no geral, nem é apenas particularmente estes 2 casos, é no geral. Acho que é uma política de contratação que é mais acertada, principalmente para posições ofensivas, jogadores de potencial, jogadores com ambição. Lá para trás eu considero que é preciso mais experiência, e o Sporting neste momento tem alguma experiência. Tem Mateo, que ainda agora fez um golão, tem Coates, tem Luís Neto, portanto tem ali soluções. A lateral direita assim, a lateral esquerda, se a Cunha falhar, também não é o melhor, mas tem opções para trás, e para a frente é como dizia, outro perfil de jogador penso que será mais interessante, mais na base da ambição, do potencial. Acho que fará mais sentido. Estes jogadores, naturalmente, muito provavelmente vão voltar à casa de partida. O Rezé não mostrou quase nada. O Bolazzi, ainda assim, acho que em alguns jogos apresentou alguma coisa, mas esses números que referiste parecem de facto demasiado nesta altura para a realidade do Sporting. Ora, avançamos para a revista de imprensa internacional. E então começamos pelos diários desportivos italianos. Ontem houve Copa Itália, houve um grande AC Milan Juventus, é sempre um jogo bastante aguardado. Cristiano Ronaldo voltou a marcar, foi ele que salvou então a Juventus, e é essa a manchete do Corriere dello Sport: salva Sarri. Então Milan domina, grande penalidade da Juventus aos 91 minutos com o Ronaldo do costume. Os rossoneri adiantaram-se no marcador com Rebic, e entretanto permitiram a recuperação com CR7, com uma grande penalidade assinalada pelo VAR e contestada por Ibrahimovic. Castillejo e já Theo não poderão defrontar a Juventus no jogo da segunda mão, por se encontrarem então suspensos. Esta é a manchete do diário desportivo Corriere dello Sport. Na Gazeta dello Sport, CR7 faz recuperação e raiva do Milan. A foto é idêntica, é Cristiano Ronaldo a tentar um pontapé de bicicleta. Foi então com esse lance que a Juventus ganhou uma grande penalidade, isto porque depois a bola foi então ao braço de um defesa do Milan. O Tuttosport já traz uma outra imagem, é Cristiano Ronaldo a rematar para a baliza na conversão da grande penalidade. Há apenas CR7, ou é apenas CR7 na Juventus. Muito mais Milan que Juventus. Domínio rossonero na partida da primeira mão das meias finais da Taça de Itália. Ao golo de Rebic replicou Ronaldo com uma grande penalidade aos 91 minutos. Expulso Theo Hernandes. No encontro da segunda mão, Pioli deverá também não contar com Ibrahimovic e Samu Castillejo. Ora, são então as manchetes dos diários desportivos italianos. Pedro continua a dar Ronaldo só na Juventus. É verdade, Rui, é verdade. A Juventus jogaram um futebol decepcionante, mas Ronaldo está lá e continua a faturar.
continuava a ter recordes, agora já há mais outro recorde qualquer que ele bateu, já nem sei que recorde é que ele bateu, ele bate recordes como quem toma café, é uma coisa impressionante, e está de facto outra vez em grande forma, volta a fazer o gol, do penalti é certo, mas também é ele que provoca o penalti, e está a ser o abono de família de uma Juventus que está numa situação preocupante, porque o futebol é um jogo coletivo, ok, Ronaldo é importante e ajuda, é ótimo, mas acho que aquela Juventus tem jogadores para jogar mais e não entendo porque é que não joga mais, porque o treinador também é bom, já deu provas de pôr as equipas a jogar bem, mas a Juventus nesta altura está a jogar um futebol desapontante. Por outro lado, ainda que isso de alguma forma dificulta a vida ao Ronaldo, é salutar perceber que o futebol italiano tem algumas equipas a voltar à ribalta, nomeadamente e principalmente o Inter, mas também de alguma forma o próprio Milan já começa a recuperar um bocadinho daquilo que foram os últimos anos, e acho que a competitividade vai fazer bem ao futebol italiano no geral, ainda que isso possa ser mais notícias tanto para o Ronaldo como para a própria Roma e para o Fonseca. Não é? Vamos muito rapidamente para os diários esportivos espanhóis, e então começamos pelo Marca, que traz em manchete: este Getafe é de loucos. Então traz um trabalho a uma tertúlia com Molina e também com o treinador da equipa, Pepe Bordalás. E então este Getafe é de loucos, e cá para nós não é para menos. O Getafe ocupa a terceira posição da Liga Espanhola, exatamente, a terceira posição da Liga Espanhola, está a 10 pontos do líder Real Madrid. Tem, por exemplo, mais 3 pontos que o Atlético de Madrid, que ocupa o quarto lugar em parceria com o Sevilha. E a propósito disto, Pedro, há também uma entrevista ao Diário Desportivo A Bola de Antunes: nem todos os que defendem a seleção são tratados da mesma maneira. E então, entrevista do português do Getafe, que está de regresso aos relevados 8 meses depois. Ora, este Getafe é uma maravilha, aparentemente. É, Rui, e é a prova de que o dinheiro é importante, mas o dinheiro também não é tudo. É preciso saber o que fazer com o dinheiro. E uma equipa que tem que ter alguns recursos, obviamente, os recursos têm que estar lá, mas com menos recursos pode conseguir competir. Não sei o que é que vai ser o fim deste Getafe na Liga Espanhola, se vai acabar em terceiro, em quarto, em quinto, mas um pouco como o nosso Famalicão de Portugal. É prova de que uma equipa precisa sempre de ter alguns recursos, os milagres não abundam, mas com menos recursos pode ser competitiva. Se o clube for bem organizado, se tiver uma boa política de scouting, se tiver gente capaz e competente na sua estrutura, as equipas podem ser competitivas. Ganhar, pois isso já são outras conversas e já é mais complicado, mas pode ser competitiva, e é mais uma história bonita do futebol, este percurso do Getafe. Faz lembrar um pouco também o Leicester, portanto, volta e meia o próprio Ajax o ano passado na Liga dos Campeões, ou seja, não é só uma questão de milhões que coloca um clube lá em cima, há outros fatores que são eu diria até mais importantes que os milhões para colocar uma equipa a competir a alto nível. Pedro, obrigado então por mais uma participação na revista de imprensa da Rádio Estádio, e a quem desejo já também um ótimo fim de semana.